Saudações dermatológicas, aqui o Dr. Tiago Gondim, médico dermatologista, CEO do CDMS, essa faculdade que tem transformado a pós-graduação em instrumento de profissionalização. Então estamos hoje continuando o nosso curso de hanseníase e leishmaniose. Estamos na nossa 21ª aula sobre hanseníase e estamos fazendo a leitura comentada de um documento do Ministério da Saúde, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, a portaria SCTIE do Ministério da Saúde, número 67, de 7 de julho de 2022. Este documento, ele fala sobre diversos pontos de importância no tratamento e no controle da hanseníase. Então vamos ao documento. Então hoje nós estamos na página 66, 67 na realidade, e vamos falar sobre os casos especiais. Vamos aqui comentar casos especiais que são tratados no documento. Ele começa falando sobre mães e filhos com hanseníase. Então vamos fazer a leitura e comentar alguns pontos de importância. Então ele diz que a hanseníase frequentemente afeta mulheres em idade reprodutiva que podem engravidar e amamentar antes do diagnóstico. Inclusive, isso é algo muito comum. O diagnóstico de mulheres amamentando, mulheres multibacilares, amamentando filhos com hanseníase. Os filhos podem ter hanseníase. E isso é comum. Que essas crianças elas sejam infectadas pela hanseníase, visto que tem a genética susceptível da mãe e estão ali em contato íntimo e prolongado. Então, durante ou após a terapia com PQTU, quando apresentam risco de reações hansênicas e ou comprometimento da função neural. Então, a gente sabe que os pacientes que usam a PQTU, 50% dessas reações hansênicas acontecem no período de utilização da PQTU, da poliquimioterapia única. 20% acontecendo dessas reações hansênicas antes do advento da poliquimioterapia no paciente e 30% após, mesmo com o paciente já curado. Existem poucos estudos publicados sobre a história natural da hanseníase durante a gravidez. A gente sempre diz que pacientes com gravidez, pacientes com amamentação, não modificam o tratamento da hanseníase. E sobre o real impacto da doença e dos medicamentos sobre o feto. Do mesmo modo, são raros os estudos acerca dos aspectos psicossociais da gravidez. Sabidamente, a mulher tem na gravidez um estado especial, um estado de maior labilidade emocional em mulheres acometidas pela hanseníase, o que mantém muitas lacunas nessa área do conhecimento. Sobre a concepção, embora a infertilidade seja uma complicação observada entre homens com história de hanseníase, então infertilidade, uma complicação observada entre homens com história de hanseníase virchoviana, não parece ser um problema frequente em mulheres acometidas pela doença. Então, tendo em vista que a eficácia dos medicamentos anticoncepcionais pode ser diminuída pela indução da enzima hepática associada à rifampicina. Então, atenção para o estado de anticoncepção
pois a estimulação de enzimas hepáticas pela rifampicina podem trazer uma maior metabolização desses medicamentos não serem eficientes, como costumavam ser ou como costumariam ser, e acontecer a gravidez. Então, a contracepção deve ser rotineiramente abordada durante o atendimento de mulheres com potencial reprodutivo e diagnosticadas com hanseníase. Entretanto, esse efeito é pouco provável, uma vez que durante a PQT a rifampicina é administrada apenas uma vez ao mês. Então, a PQT ela não seria um fator também tão importante para problemas com a contracepção, dado a sua pouca relevância em relação à quantidade de rifampicina utilizada. O adiamento da gravidez pode ser aconselhável em algumas circunstâncias, como durante episódios reacionais, sendo absolutamente mandatório durante o uso da talidomida. Então, a talidomida é um medicamento que provocou focomielia, provocou o não desenvolvimento dos membros superiores quando de sua utilização em um grupo de mulheres grávidas há algumas décadas. Então, logo ele foi considerado teratogênico e foi afastado do uso durante a idade reprodutiva. Para que a mulher possa utilizar, é necessário fazer a contracepção, muitas vezes por vários métodos. Em relação à amamentação, há relatos de casos de hanseníase em bebês que atribuem a infecção pelo Mycobacterium leprae à amamentação, mas esses relatos foram feitos antes da introdução da PQT, quando a resistência secundária da psona era comum. Bacilos álcoácido resistentes semelhantes ao Mycobacterium leprae foram demonstrados no leite materno de mulheres não tratadas com PQT, mas sua viabilidade é incerta, além de não haver evidências de que o Mycobacterium leprae ingerido por via oral causa doença. Então aqui nós temos alguns pontos importantes. Então a pergunta é: a amamentação ela pode trazer risco para a transferência da doença, ou seja, o Mycobacterium leprae presente no leite ser sugado pela criança e no aparelho digestivo ser inoculado e provocar a doença. Então, primeiro, não se tem certeza se o Mycobacterium leprae ele tenha viabilidade quando da sua passagem ou a sua possível passagem, já que foram encontradas bactérias parecidas, semelhantes ao Mycobacterium leprae no leite, e que isso pudesse ser ponto de partida para a penetração dessa bactéria no aparelho digestivo, causando a hanseníase. Então, são algumas variáveis que podem ser ou não condizentes com o processo de infecção. Então, o risco de infecção a partir de vias aéreas da mãe, no momento da amamentação, é desprezível se ela estiver usando ou tiver concluído a PQT. Ou seja, então, usando a PQT, depois da primeira dose de rifampicina, já se tem uma redução drástica do processo de transmissão da infecção, transmissão do bacilo. Mais de 95% dos bacilos morrem após a primeira dose de rifampicina. Então, aquele período de contato íntimo da mãe com a criança, se a mãe ela fez a PQT, ela não transmitirá ou provavelmente não transmitirá a bactéria, o bacilo, durante a amamentação. A secreção dos medicamentos que compõem a PQTU através do leite materno foi demonstrada.
Então, mais outro ponto importante. Então, mesmo que se tenha o Mycobacterium leprae no leite, os medicamentos da PQTU também estão no leite. Mas especialistas apontam que a amamentação por mulheres em uso de PQTU é segura para bebês e pode até fornecer algum efeito protetor, visto que o leite ele vai fortalecer a imunidade, principalmente transferindo imunoglobulina A. Mas especialistas então apontam essa possibilidade. Assim, as mulheres devem ser orientadas a não suspender a amamentação, nem por causa do medo de prejudicar a criança com a PQTU, nem pelo receio de transmitir hanseníase. Tá? Então, não se deve parar a amamentação, porque haveria o risco da infecção e haveria o risco do efeito colateral da medicação. Em relação aos episódios reacionais durante a gestação, as evidências publicadas até o momento sugerem um aumento na frequência de reação tipo 1 durante a gestação, principalmente nos primeiros meses após o parto. Do mesmo modo, o surgimento do eritema nodoso rancênico também é mais frequente em grávidas, no primeiro e terceiro trimestres e no período pós-parto. Então, o eritema nodoso rancênico é mais comum em primeiro e terceiro trimestres, segundo trimestre ali sendo mais protegido, e no período pós-parto, do que nas mulheres não grávidas, observando-se maior risco de comprometimento da função neural. O uso de corticosteroides para controle de reações em neurites é geralmente seguro durante a gravidez. Então, outro ponto importante do tratamento: corticoide em grávida é seguro para o tratamento das reações e neurites, embora eventos adversos como hiperglicemia e hipertensão precisam ser mais cuidadosamente monitorados. A prednisona só deve ser usada durante a gravidez se os benefícios forem maiores que os riscos de eventos adversos. A prednisona pode ser usada com segurança em mulheres que amamentam. Outro informe importante. Então, além de ser importante e segura, obviamente, se fazendo um controle de hiperglicemia e hipertensão, é também segura para mulheres que amamentam. Mas adiar a alimentação até 4 horas após a ingestão do medicamento reduzirá a exposição do bebê ao pico de concentração do medicamento no leite materno. Ou seja, então a mulher ela afasta um pouco a utilização do medicamento do momento de amamentação, para evitar os picos. Então, a talidomida nunca deve ser indicada para mulheres grávidas, nunca. Talidomida nunca em mulheres grávidas, em virtude do seu efeito teratogênico, especialmente no início do primeiro trimestre da gestação. No Brasil, a prescrição da talidomida para mulheres com potencial reprodutivo é permitida, desde que haja avaliação médica com exclusão da gravidez, através de exames sensíveis e mediante comprovação de no mínimo 2 métodos contraceptivos. Então, no Brasil, pode usar em idade reprodutiva, sim, se for muito necessária e se for comprovada a contracepção de uma mulher não grávida, por no mínimo 2 métodos, sendo pelo menos um de alta eficácia, como é a utilização de DIU, né,
dispositivo intrauterino ou então de contraceptivo injetável. Outra situação importante é a hanseníase em menores de 15 anos de idade. Então aqui, inclusive, fala no sentido da transmissão, fala no sentido do controle ou da ausência desse controle. Crianças com menos de 15 anos com hanseníase. Então, a hanseníase em menores de 15 anos de idade tem importância epidemiológica, dado que a doença nessa população caracteriza infecção recente e indica transmissão contínua entre os contatos. Então, se cai aí numa prova, gente, qual é a importância epidemiológica da hanseníase em menores de 15 anos? A resposta está aqui. Referencia infecção recente e indica transmissão contínua entre os contatos. Infecção recente e transmissão continuada. Considerando a gravidade desse diagnóstico em uma criança, imagina que essa criança ela pode ter, caso não haja tratamento, os problemas referentes às alterações neurológicas. Então, pode haver aí uma alteração, por exemplo, das mãos, dos pés, da sensibilidade, alterações motoras, que vão trazer um grave problema de saúde, um grave problema para a continuidade da vida daquele indivíduo, não trazendo um risco iminente à vida, mas um risco às suas funções, ao seu labor, às suas atividades, à sua reprodutividade, no caso de meninos. Então, considerando a gravidade desse diagnóstico em uma criança e as dificuldades práticas inerentes à sua confirmação, recomenda-se que, sempre que possível, os casos com suspeita de hanseníase nessa faixa etária sejam examinados por um profissional qualificado com experiência em hanseníase, sem que isso, no entanto, retarde o início do diagnóstico dos casos típicos. Para esta população, a avaliação clínica minuciosa e a investigação de um vínculo epidemiológico através da investigação dos seus contatos. Então, mais uma vez aqui, uma informação importante, necessária, a investigação dos contatos, para se saber como e por qual contactante aquela criança adquiriu a hanseníase. Então, devem ser preferidos ao diagnóstico laboratorial, baciloscopia ou biópsia, por serem potencialmente traumáticos. Claro que a hanseníase tem diagnóstico clínico-epidemiológico. A baciloscopia e a biópsia, elas entram como um aporte, um apoio, como um exame complementar, por serem potencialmente traumáticos e pelo predomínio de casos paucibacilares. Então, casos paucibacilares nas crianças. Então, outro dado importante, predomínio de casos paucibacilares, traria negativa na biópsia e na baciloscopia. Lembrar que aí a criança, em geral, ela vai começar com hanseníase indeterminada, uma hanseníase paucibacilar, obviamente podendo ir a depender do seu TH para um caso multibacilar. No entanto, esses exames complementares se justificam nos casos de dificuldade diagnóstica. A avaliação neurológica simplificada e a disponibilidade de tratamento medicamentoso precoce são essenciais para garantir a prevenção, promover a reabilitação ou impedir o agravamento das incapacidades físicas. Então, imaginemos crianças com possibilidades de incapacidade, onde teríamos que reabilitar, teríamos que desenvolver um aporte medicamentoso, fisioterápico, dentre outros.
Então, prevenir é sempre um remédio melhor. É melhor prevenir do que remediar. Em relação, então só voltando aqui, qual a importância epidemiológica da hanseníase em menores de 15 anos de idade? Significa infecção recente e que continua havendo transmissão entre os contatos. Então, a imunossupressão e a hanseníase. Imunossupressão e a hanseníase. Então, a gente tem aí um quantitativo interessante de pacientes que utilizam, pacientes que utilizam medicamentos imunossupressores, como pacientes transplantados, né? Pacientes que precisam de medicamentos que reduzem a sua força, reduzem a sua defesa. Como também patologias que causam imunossupressão, como câncer, o HIV, desnutrição, diabetes, esplenectomia, traumas. Então, as imunodeficiências são doenças caracterizadas por um ou mais defeitos do sistema imunológico, gerando respostas inadequadas ou deficientes às agressões sofridas pelo indivíduo. Então, estão associados ou predispõem os pacientes a várias complicações, como infecções, doenças autoimunes, linfomas, entre outros tipos de câncer. As imunodeficiências primárias são geneticamente determinadas e podem ser hereditárias, enquanto as secundárias são adquiridas e resultam de certas condições como HIV/AIDS, alguns tipos de câncer, desnutrição, diabetes, esplenectomia e trauma. Muitos medicamentos também causam imunossupressão, como quimioterapia antineoplásica, corticosteroides, imunossupressores usados em transplantes de órgãos ou doenças autoimunes, e as infecções oportunistas são um risco importante para os pacientes imunocomprometidos. Deve-se manter um alto nível de investigação da hanseníase em clínicas de reumatologia, em áreas endêmicas para hanseníase e indivíduos procedentes dessas áreas. A artrite relacionada à hanseníase é frequentemente diagnosticada como artrite reumatoide, lúpus eritematosos sistêmicos ou espondiloartropatia. Casos de hanseníase foram relatados em pacientes reumatológicos em tratamentos com agentes imunobiológicos anti-TNF-alfa, como infliximab e adalimumab, resultando no desencadeamento ou piora das reações hansênicas quando esses medicamentos são interrompidos. Então, piora do quadro clínico desses pacientes quando os seus imunobiológicos são interrompidos, acontecem as reações hansênicas. O mecanismo exato pelo qual os bloqueadores do TNF-alfa causam reativação de infecções granulomatosas latentes, como hanseníase, não é totalmente conhecido. A avaliação sobre o risco de hanseníase em pacientes que vão iniciar tratamento com agente anti-TNF-alfa é importante para que os sinais da doença sejam reconhecidos e o tratamento com PQTU seja iniciado precocemente. Por outro lado, as reações hansênicas são respostas imunológicas exacerbadas aos antígenos do Mycobacterium leprae e são tratados com medicamentos imunossupressores. Então, um bom conceito para as reações hansênicas, que, por sua vez, podem colocar o paciente em risco de complicações. Portanto, é de extrema importância atentar para a possibilidade de infecções oportunistas que possam comprometer os pacientes e piorar a gravidade das reações hansênicas. Na prática clínica, com infecções como tuberculose, eumintíases, incluindo estrongiloidíase, infecções graves dos tecidos moles e ossos, são observados e precisam de tratamento imediato. Apesar disso, o tratamento da hanseníase em pacientes imunocomprometidos, seja pela co-infecção pelo HIV
por transplantes de órgãos ou outras doenças com tratamento imunossupressor não difere do tratamento convencional. Então, mais uma importante orientação. Mesmo nesses pacientes com HIV, pacientes imunocomprometidos, com utilização de imunossupressores, o tratamento é igual. E o tratamento das reações ansêmicas, nesses casos, inclui o uso de prednisona para controlar suas manifestações inflamatórias. Então, vamos finalizar a aula 21 com as comorbidades em pacientes com hanseníase. Então, a coexistência de outras comorbidades infecciosas em pacientes com hanseníase é reconhecida há muitas décadas, embora as relações muitas vezes tenham sido difíceis de definir. A natureza e a prevalência das comorbidades são influenciadas principalmente pela epidemiologia local da região de origem do paciente. Podem afetar o desenvolvimento das manifestações clínicas da hanseníase ou de seus estados reacionais, além de causar confusão do diagnóstico. Elas também representam um desafio subestimado no tratamento da hanseníase, especialmente fora das áreas endêmicas, já que infecções latentes assintomáticas podem ser reativadas quando a terapia imunossupressora é instituída para os estados reacionais e neurites, sendo comum o uso de corticosteroides em altas doses por períodos de mais de 6 meses. As comorbidades mais comumente associadas à hanseníase de todo mundo são HIV/AIDS, tuberculose, hepatite B e estrongiloidese. No Brasil, Índia e Indonésia, que respondem por 81% dos novos casos de todo o mundo, também é comum a associação com outras doenças endêmicas como leishmaniose, hepatite C, vírus linfotrópico das células T humanas tipo 1, HTLV1 e eumitíases intestinais. A doença de Chagas também pode ser apresentada como uma doença latente que pode ser reativada com imunossupressão. A prevalência de diabetes mellitus, que pode cursar também com imunossupressão, está aumentada em todo o mundo e é a comorbidade crônica não infecciosa mais comum descrita em pacientes com hanseníase, o diabetes. Os dados publicados sobre muitas dessas co-infecções são limitados devido aos desafios de estudar a complexa interação entre hanseníase e outras doenças que frequentemente apresentam longos períodos latentes ou estados de portador assintomático. Bom, pessoal, então estamos fazendo a leitura comentada deste documento do Ministério da Saúde. Terminamos agora a nossa aula 21, e vamos convidá-los à nossa próxima aula 22, logo mais. Então, um abraço a todos, me despeço agora, meu nome é Tiago Gondim, sou médico dermatologista e coordeno as pós-graduações de dermatologia da maior pós-graduação de dermatologia do Brasil, a pós-graduação da Faculdade CBMS.